Lei 9985 de 2000. Paramos no capítulo 3 das categorias de unidades de conservação, no artigo 7. As unidades de conservação integrantes do SINUC, SNUC, dividem-se em dois grupos com características específicas. Inciso 1. Unidades de proteção integral. Inciso 2. De uso sustentável. Parágrafo 1. O objetivo básico das unidades de proteção integral é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos nesta lei. Parágrafo 2. O objetivo básico das unidades de uso sustentável é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. Artigo 8. O grupo das unidades de proteção integral é composto pelas seguintes categorias de unidade de conservação. Inciso 1. Estação ecológica. Inciso 2. Reserva biológica. Inciso 3. Parque nacional. Inciso 4. Monumento natural. Inciso 5. Refúgio de vida silvestre. Artigo 9. A estação ecológica tem como objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas. Parágrafo 1. A estação ecológica é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas de acordo com o que dispõe a lei. Parágrafo 2. É proibida a visitação pública, exceto quando, com objetivo educacional, de acordo com o que dispuser o plano de manejo da unidade ou regulamento específico. Parágrafo 3. A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, bem como aquelas previstas em regulamento. Parágrafo 4. Na estação ecológica, só podem ser permitidas alterações dos ecossistemas no caso de: inciso 1. Medidas que visem a restauração de ecossistemas modificados. Inciso 2. Manejo de espécies com o fim de preservar a diversidade biológica. Inciso 3. Coleta de componentes dos ecossistemas com finalidades científicas. Inciso 4. Pesquisas científicas cujo impacto sobre o ambiente seja maior do que aquele causado pela simples observação ou pela coleta controlada de componentes dos ecossistemas em uma área correspondente a no máximo 3% da extensão total da unidade e até o limite de 1.500 hectares. Artigo 10. A reserva biológica tem como objetivo a preservação integral da biota e demais atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência humana direta ou modificações ambientais, excetuando-se as medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e as ações de manejo necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos ecológicos naturais. Eu não sei qual lei vai cair mais nessa prova, porque tem várias leis. Mas esse artigo aqui é interessante de cair em prova, porque ele está aqui dizendo o que significa a reserva biológica, o que é, qual o objetivo. Então, se eu fosse vocês, eu ficava ligado nesse tipo de artigo, que fala o que é determinada coisa. Esses artigos assim que explica o que é a reserva natural, o que é isso, o que é aquilo. Foquem nesses tipos de artigo, porque eles são bem, assim, tem uma chance enorme de cair em prova. E principalmente esses que tem, assim, parágrafos, porque eles pegam um e confundem com o outro. Dando continuidade, parágrafo 1. A reserva biológica é de posse e domínios públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas de acordo com o que dispõe a lei. Parágrafo 2. É proibida a visitação pública, exceto aquela com o objetivo educacional de acordo com um regulamento específico.
Parágrafo 3. A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, bem como aquelas previstas em regulamento. Artigo 11. O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. Parágrafo 1. O Parque Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas de acordo com o que dispõe a lei. Parágrafo 2. A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no plano de manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração e aquelas previstas em regulamento. Parágrafo 3. A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, bem como aquelas previstas em regulamento. Parágrafo 4. As unidades dessa categoria, quando criadas pelo Estado ou município, serão denominadas, respectivamente, Parque Estadual e Parque Natural Municipal. Artigo 12. O monumento natural tem como objetivo básico preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica. Parágrafo 1. O monumento natural pode ser constituído por áreas particulares, desde que seja possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização de terra e dos recursos naturais do local pelos proprietários. Parágrafo 2. Havendo incompatibilidade entre os objetivos da área e as atividades privadas ou não havendo aquiescência do proprietário, as condições propostas pelo órgão responsável pela administração da unidade para a coexistência do monumento natural com o uso da propriedade, a área deve ser desapropriada de acordo com o que dispõe a lei. Parágrafo 3. A visitação pública está sujeita às condições e restrições estabelecidas no plano de manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração e aquelas previstas em regulamento. Artigo 13. O refúgio de vida silvestre tem como objetivo proteger ambientes naturais onde se asseguram condições para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória. Parágrafo 1. O refúgio de vida silvestre pode ser constituído por áreas particulares, desde que seja possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos proprietários. Parágrafo 2. Havendo incompatibilidade entre os objetivos da área e as atividades privadas ou não havendo aquiescência do proprietário, as condições propostas pelo órgão responsável pela administração da unidade para a coexistência do refúgio de vida silvestre com o uso da propriedade, a área deve ser desapropriada, de acordo com o que dispõe a lei. Parágrafo 3. A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no plano de manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração e aquelas previstas em regulamento. Parágrafo 4. A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, bem como aquelas previstas em regulamento. Artigo 14. Constituem o grupo das unidades de uso sustentável as seguintes categorias de unidade de conservação. Inciso 1. A área de proteção ambiental. Inciso 2. A área de relevante interesse ecológico. Inciso 3. Floresta nacional. Inciso 4. Reserva extrativista.
Inciso 5, reserva de fauna. Inciso 6, reserva de desenvolvimento sustentável. E inciso 7, reserva particular do patrimônio natural. Artigo 15. A área de proteção ambiental é uma área, em geral, extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais, especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. Parágrafo 1. A área de proteção ambiental é constituída por terras públicas ou privadas. Parágrafo 2. Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e restrições para a utilização de uma propriedade privada localizada em uma área de proteção ambiental. Parágrafo 3. As condições para a realização de pesquisa científica e visitação pública nas áreas sob domínio público serão estabelecidas pelo órgão gestor da unidade. Parágrafo 4. Nas áreas sob propriedade privada, cabe ao proprietário estabelecer as condições para pesquisa e visitação pelo público, observadas as exigências e restrições legais. Parágrafo 5º. A área de proteção ambiental disporá de um conselho presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes dos órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e da população residente, conforme se dispuser no regulamento desta lei. Artigo 16. A área de relevante interesse ecológico é uma área, em geral, de pequena extensão, com pouca ou nenhuma ocupação humana, com características naturais extraordinárias ou que abriga exemplares raros da biota regional e tem como objetivo manter os ecossistemas naturais de importância regional ou local e regular o uso admissível dessas áreas de modo a compatibilizá-lo com os objetivos de conservação da natureza. Parágrafo 1. A área de relevante interesse ecológico é constituída por terras públicas ou privadas. Parágrafo 2. Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e restrições para a utilização de uma propriedade privada localizada em uma área de relevante interesse ecológico. Artigo 17. A Floresta Nacional é uma área com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas e tem como objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase em métodos para a exploração sustentável de florestas nativas. Parágrafo 1. A Floresta Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas de acordo com o que dispõe a lei. Parágrafo 2. Nas florestas nacionais, é admitida a permanência de populações tradicionais que a habitam quando de sua criação, em conformidade com o disposto em regulamento e no plano de manejo da unidade. Parágrafo 3. A visitação pública é permitida, condicionada às normas estabelecidas para o manejo da unidade pelo órgão responsável por sua administração. Parágrafo 4. A pesquisa é permitida e incentivada, sujeitando-se à prévia autorização do órgão responsável pela administração da unidade às condições e restrições por este estabelecidas e aquelas previstas em regulamento. Parágrafo 5. A Floresta Nacional disporá de um conselho consultivo presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e, quando for o caso, das populações tradicionais residentes. Parágrafo 6. A unidade desta categoria, quando criada pelo Estado ou município, será denominada, respectivamente, Floresta Estadual e Floresta Municipal. Artigo 18. A reserva extrativista é uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente,
na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte e tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade. Parágrafo 1. A reserva extrativista é de domínio público, com uso concedido às populações extrativistas tradicionais, conforme o disposto no artigo 23 desta lei, e em regulamentação específica, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. Parágrafo 2. A reserva extrativista será gerida por um conselho deliberativo, presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e das populações tradicionais residentes na área, conforme se dispuser em regulamento e no ato de criação da unidade. Parágrafo 3. A visitação pública é permitida, desde que compatível com os interesses locais e de acordo com o disposto no plano de manejo da área. Parágrafo 4. A pesquisa científica é permitida e incentivada, sujeitando-se à prévia autorização do órgão responsável pela administração da unidade, às condições e restrições por este estabelecidas e às normas previstas em regulamento. Parágrafo 5. O plano de manejo da unidade será aprovado pelo seu Conselho Deliberativo. Parágrafo 6. São proibidas a exploração de recursos minerais e a caça amadorística ou profissional. Parágrafo 7. A exploração comercial de recursos madeireiros só será admitida em bases sustentáveis e em situações especiais e complementares às demais atividades desenvolvidas na reserva extrativista, conforme o disposto em regulamento e no plano de manejo da unidade. Artigo 19. A reserva de fauna é uma área natural com populações animais de espécies nativas, terrestres ou aquáticas, residentes ou migratórias, adequadas para estudos técnico-científicos sobre o manejo econômico sustentável de recursos faunísticos. Parágrafo 1. A reserva de fauna é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser apropriadas de acordo com o que dispõe a lei. Parágrafo 2. A visitação pública pode ser, que já é pode, cuidado com essas palavras, eles trocam muito isso aqui em prova. De novo, parágrafo 1. A reserva de fauna é de posse de domínio público, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem, grave isso no coração de vocês, devem ser desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. Não é podem ser, é devem ser desapropriadas. Já no parágrafo 2 é pode. A variação pública pode e não deve. Cuidado. A visitação pública pode ser permitida, desde que compatível com o manejo da unidade e de acordo com as normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração. Parágrafo 3. É proibido o exercício da caça amadorística ou profissional. Parágrafo 4. A comercialização dos produtos e subprodutos resultantes das pesquisas obedecerá ao disposto nas leis sobre fauna e regulamentos. Artigo 20. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é uma área natural que abriga populações tradicionais, cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições ecológicas locais e que desempenham um papel fundamental na proteção da natureza e na manutenção da diversidade biológica. Parágrafo 1. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável tem como objetivo básico preservar a natureza e, ao mesmo tempo, assegurar as condições e os meios necessários para a reprodução e a melhoria dos modos e da qualidade de vida e exploração dos recursos naturais,
das populações tradicionais, bem como valorizar, conservar e aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas de manejo do ambiente desenvolvido por essas populações. Parágrafo 2. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é de domínio público, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser, quando necessário, desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. Parágrafo 3. O uso das áreas ocupadas pelas populações tradicionais será regulado de acordo com o disposto no artigo 23 desta lei e em regulamentação específica. Parágrafo 4. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável será gerida por um Conselho Deliberativo presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e das populações tradicionais residentes na área, conforme se dispuser em regulamento e no ato de criação da unidade. Parágrafo 5. As atividades desenvolvidas na Reserva de Desenvolvimento Sustentável obedecerão às seguintes condições. Inciso 1. É permitida e incentivada a visitação pública, desde que compatível com os interesses locais e de acordo com o disposto no plano de manejo da área. Inciso 2. É permitida e incentivada a pesquisa científica voltada à conservação da natureza, à melhor relação das populações residentes com o seu meio e à educação ambiental, sujeitando-se à prévia autorização do órgão responsável pela administração da unidade, as condições e restrições por este estabelecidas e as normas previstas em regulamento. Inciso 3. Deve ser sempre considerado o equilíbrio dinâmico entre o tamanho da população e a conservação. E inciso 4. É admitida a exploração de componentes dos ecossistemas naturais em regime de manejo sustentável e a substituição da cobertura vegetal por espécies cultiváveis, desde que sujeitas ao zoneamento, às limitações legais e ao plano de manejo da área. Parágrafo 6. O Plano de Manejo da Reserva de Desenvolvimento Sustentável definirá as zonas de proteção integral, de uso sustentável e de amortecimento e corredores ecológicos e será aprovado pelo Conselho Deliberativo da Unidade.